Olá, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de metodologia do estudo científico, eu vou te apresentar hoje sobre trabalho acadêmico. O trabalho acadêmico que vai ser solicitado por todos os semestres do seu curso. Esses trabalhos, eles não podem ser mais redigidos da forma que era feito muitas vezes no ensino fundamental e até mesmo no ensino médio. Esses trabalhos, eles têm que estar dentro de uma formatação, dentro de uma padronização, que no Brasil é regido pela ABNT, que eu já falei para você anteriormente, inclusive solicitei que você baixasse esta ABNT de hoje no seu celular ou no seu computador, ou mesmo tenha acesso numa versão impressa, que é a ABNT 14724, a mais recente, ela é de 2011, e é sempre importante você dar uma olhada aí, porque essas normas, elas podem sofrer atualizações a qualquer momento. De repente, hoje ou amanhã deve estar aí tendo alguma reformulação. Então, sempre importante que você mantenha-se atualizado acerca dessas normas de apresentação de trabalhos acadêmicos. Vou te mostrar em slide como se dá essa estrutura e vou citar exemplo de cada um deles. Tenho aqui um print da norma, né, que está presente lá na ABNT, onde essa norma ela vai dizer exatamente os elementos que devem compor um trabalho acadêmico. Lembrando que esse trabalho acadêmico pode ser um trabalho um tanto simples, como uma pesquisa bibliográfica sobre determinado assunto ou determinado conceito. Digamos que o professor ou a professora peça a história do curso que você faz. Digamos que seja a história dos recursos humanos no Brasil, a história da logística, a história da administração, a história da medicina, a história do direito. Eu quero um trabalho sobre a história do seu curso. Então, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica de cunho historiográfico, né? Nessa pesquisa, você vai ter um resultado, né? Você vai colher, você vai compactar o que você pesquisou e vai apresentar em forma de trabalho para o seu professor. Esse trabalho, ele tem que ter um padrão de organização. Importante lembrar que essa padronização, ela surge nos Estados Unidos, pois uma bibliotecária percebeu que os trabalhos eram entregues de maneiras aleatórias, cada um entregava de uma forma, né? E nos Estados Unidos surge primeiro a padronização de trabalhos acadêmicos, depois se espalha para a Europa e, claro, que isso chega ao Brasil. E quem regulamenta, no nosso caso, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E nesse caso, nós temos a norma regulamentadora, que é a 14724 de 2011, como eu falei, essa é uma das mais recentes, mas é importante que você mantenha-se sempre atualizado, se porventura, neste momento, estamos com uma nova formatação, uma nova atualização que vai aí acompanhando o processo. Fique sempre atento de ter em mãos a norma sempre atualizada. Ou seja, para essa estrutura, que já não é para ser entregue, não é para ser apresentado ao seu professor de toda forma, a ABNT diz que nós temos um trabalho acadêmico. Quando eu falo em trabalho acadêmico, ele não é apenas o trabalho de graduação, né? Mas nas pós-graduações, os mestrados e doutorados, nós temos uma estrutura extremamente semelhante para trabalho acadêmico. Lembrando que, se for um artigo científico, ele tem um outro perfil, com uma outra regulamentação. Se for um projeto de pesquisa, tem uma estrutura com a sua respectiva regulamentação. Mas para trabalhos acadêmicos, digamos que o professor peça um trabalho para você sobre história do seu curso, você vai me trazer vai apresentar ao seu professor dentro dessa estrutura, onde nós temos a parte externa, que o que é obrigatório é exatamente a capa, e nós temos a parte interna, né, que são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Pré-textual é tudo que vem antes dessa introdução aqui. Ou seja, tudo que vem antes da introdução, elementos pré-textuais, onde nós temos como elementos obrigatórios a folha de rosto, nós temos a folha de aprovação, nós temos também o resumo em língua
vernácula e língua estrangeira, língua vernácula, língua portuguesa. Língua estrangeira pode ser inglês, francês, alemão, espanhol. Normalmente no Brasil, língua inglesa. Nós também temos o sumário como elemento obrigatório. Então, dentre os elementos pré-textuais, temos 5 deles obrigatórios. Todos os elementos textuais são obrigatórios, que é introdução, desenvolvimento, conclusão ou considerações finais. E para elementos pós-textuais, ou seja, tudo que vem depois da conclusão, apenas obrigatórios são as referências. Então, dentre todos esses elementos, foca sempre nos obrigatórios, porque eles têm que realmente estar presente aí no teu trabalho. Ok, eu estou te apresentando uma estrutura que é o que rege a ABNT, mas como operacionalizar isso? Como fica isso no papel propriamente dito? Vou te mostrar a partir de uma produção minha, no caso foi a minha dissertação de mestrado, onde tem-se aí o perfil de um trabalho acadêmico de maneira bem completa, bem ampla e bem detalhada. Então, eis aqui a minha dissertação de mestrado, que foi um trabalho construído aí no final do meu curso, né? E ele traz todas essas características, né? Todos esses elementos que eu citei anteriormente, inclusive os elementos opcionais. Vou te mostrar cada um deles, destacando aí as partes mais significativas. Olha só, vamos iniciar pela capa, né? A capa, ela é um elemento chamado de elemento externo ao trabalho. Então, é importante lembrar que a capa, ela nem é contabilizada, ou seja, ela não é contada como folha, né, do trabalho, e ela também não é numerada. Aliás, nenhum dos elementos pré-textuais é numerado. A numeração de um trabalho qualquer, ele é feito a partir da introdução. Então, digamos que ele tenha 4 folhas antes da introdução. A introdução vai ser número 5. Lembrando que a capa não apresenta-se como paginação, ela não apresenta-se como número. A sugestão, inclusive, é que a capa seja digitada num documentozinho à parte, porque ele não tem presença em termos de numeração e paginação. A folha é uma folha branca, também pode ser uma folha reciclada, é uma folha A4. Essa folha A4, ela tem uma medida específica, né? E ela pode ser escrita, impressa, na verdade, apenas nos elementos textuais frente e verso. Porém, comumente as pessoas não utilizam frente e verso para impressão, apenas a frente da folha. Nós temos aqui os dados da instituição, deixa eu apagar aqui rapidinho, que é, no caso, o símbolo da Universidade Federal de Campina Grande, o nome da universidade, da pós-graduação, Centro de Humanidades, cursos de mestrado. Apesar de eu ter colocado todas essas informações, a norma diz que você não precisa pôr o nome da instituição, porém, comumente utiliza-se. Quando ele diz que não é obrigatório, mas também não proíbe, então é comum que as pessoas coloquem ali no início dessa capa o nome da instituição, inclusive a identidade visual, que é a famosa logomarca, né? O elemento obrigatório de uma capa é sim o nome do acadêmico, da acadêmica, o seu nome. Se for um trabalho constituído por mais de um colega, esse nome tem que vir nomes completos em ordem alfabética. Depois do nome, a capa tem o título do trabalho e o subtítulo. Qual o tamanho da fonte disso? Nós temos a fonte 12 para todo o trabalho, inclusive para a capa, recomenda-se 12. Esse recomenda-se da ABNT termina dando uma brecha para que algumas instituições façam os próprios manuais de orientação. E esses manuais, muitas vezes, escolhem, eles mexem muito ali na capa, né? Eles dizem que pode ser o título 14, o nome do aluno 12, o título 14, o local tal tamanho. Então, eles têm uma flexibilização aí em relação à fonte, porque a ABNT recomenda. Lembrando que recomenda-se o mesmo tamanho de fonte para todo o trabalho. Então, se você escolhe fonte 12, com as exceções de citações diretas longas, legendas de imagem, notas de rodapé, esses elementos têm que ser digitados numa fonte menor. No caso, recomenda-se 10, uma fonte 10, porque fica uma estética bonita, né? Agradável. Quanto ao tipo de fonte, você pode usar o Time New Roman, que é bem comum, ou o Arial.
contanto que utilize o areal do início ao fim do seu trabalho ou Time New Roman também do início ao final. Nesse aqui eu usei o areal. Coloca-se o nome, no finalzinho da capa, coloca-se o nome do local, né? Nesse caso, eu coloquei a cidade de Campina Grande, Paraíba. A unidade federativa não necessariamente é obrigada, por quê? Porque a unidade federativa, ela é para cidades homônimas, ou seja, cidades que têm nomes idênticos. Por fim, a data, lembrando que o ideal é que você coloque sempre o ano e não o mês e o dia. Por quê? Porque a data que é de validação é quando você entrega esse trabalho, quando você posta esse trabalho. Digamos que você tem até o dia 20 para postar o trabalho, dia 20 de agosto de 2019. É um exemplo, né? Você tem até o dia 20, mas aí você colocou dia 10, né? Você digitou dia 10, mas postou dia 11. Aquele dia 10 de agosto que está digitado o seu trabalho, ele perde a validade porque você entregou um dia depois. Então, o ideal é a gente colocar o ano, porque aí tem validação até o finalzinho. Depois da nossa capa, nós temos a folha de rosto. A folha de rosto, ela inicia pelo autor do trabalho, né? Tá aqui meu nome, repete-se o título e agora nós temos a natureza do trabalho. Nessa natureza você explica, né? Afinal de contas, que trabalho é esse? Esse é uma dissertação de mestrado. Foi solicitado por quem? Pelo Programa de Pós-Graduação em História, lá do Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande. Para que foi solicitado esse trabalho? Como requisito para obtenção do título de mestre. Qual é a linha de pesquisa desse trabalho? Essa linha de pesquisa não necessariamente você precisa pôr. Quem orientou esse trabalho? Quem orientou foi o PhD Iranilson Buriti de Oliveira. Ou seja, a natureza do trabalho nada mais é do que um apanhado de informações direcionando o que foi o desenvolvimento, quem solicitou, para que solicitou, que órgão solicitou e quem orientou tal trabalho. Repete-se aí na folha de rosto, o local e a data. Dando continuidade, nós temos aqui a folha de aprovação, onde mais uma vez está presente o nome do autor do trabalho, o título do trabalho. Tem-se aqui uma pequena natureza do trabalho, né, onde coloca-se, nesse caso é uma dissertação, mas pode ser um trabalho acadêmico, pode ser um artigo, pode ser outros termos, dependendo do que foi produzido, né? A dissertação aprovada como requisito parcial para obtenção do título de mestre do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande. Coloca-se a data onde foi submetido e apresentado o trabalho, né, foi aprovado o trabalho, e o nome dos componentes da avaliação. No caso, nós temos o nome do orientador, demais avaliadores, lembrando sempre que os examinadores e os respectivos suplentes, eles têm que ter a titulação, depois o nome completo e no finzinho ali a instituição da qual o professor avaliador é vinculado. Depois disso, nós temos uma dedicatória, que é um elemento opcional. Nesse caso, eu dediquei a meu filho, né? Inclusive, ele era pequenininho na época. Então, a dedicatória é algo que você dedica a alguém muito importante na sua vida. Normalmente, a dedicatória é aos pais, a Deus, ao esposo, à esposa, aos filhos, né? No meu caso. Mas ele é um elemento opcional. Nós temos os agradecimentos, né? Na lista de agradecimentos, você coloca o nome de todas as pessoas envolvidas que colaboraram efetivamente para o teu trabalho. Então, quem são essas pessoas? Teus colegas de faculdade, teus professores, seu orientador, que é super importante. Se as pessoas cederam entrevistas, cederam espaços na empresa, essa empresa também tem que ser sinalizada no teu trabalho como uma forma de gratidão, né? Daquela pessoa imortalizar um nome ali para que todos saibam que essa pessoa realmente contribuiu para que você concluísse essa demanda aí, né? Depois disso, nós temos aí um epígrafe, né? A epígrafe é algo que também está relacionado ao teu trabalho. Pode ser um trecho de uma música, pode ser um versículo bíblico, pode ser uma pequena citação de algo muito próximo ali ao que tu estavas pesquisando, né? E a epígrafe, ela também vem como complemento, é um elemento opcional e ela também é um elemento pré-textual. Dito isto, nós temos agora o resumo, né?
O resumo, ele tem uma regulamentação também, existe um número exato de palavras, né, que podem estar presentes em um resumo e elas vão variando. Por exemplo, para uma monografia tem-se um número X de palavras, para uma dissertação outro número de palavras e para uma tese um outro número de palavras, né? Você traz aqui uma micro apresentação da tua temática, das fontes de pesquisa. Não é ainda uma introdução, mas é um sinalizar do teu trabalho. É uma sinopse bem resumida mesmo e ela traz um outro elemento que ajuda deveras a você, mesmo que não leia o trabalho, você consegue saber exatamente o que o trabalho trata. No meu caso, é a história da medicalização, então nós temos corpo, mulher, maternidade. Eu sei que todo esse trabalho vai falar sobre o corpo feminino, vai falar sobre maternidade e vai falar sobre, obviamente, mulher. O abstract, né, que é a versão do resumo em língua estrangeira, e ela segue a mesma padronização, é exatamente o mesmo texto traduzido. Lembrando que não use apenas o Google Tradutor, por exemplo. Por quê? Porque os avaliadores do teu trabalho, na maioria das vezes, eles dominam a língua inglesa, eles vão perceber que esse resumo não foi feito por um profissional. Então, a dica, a orientação é que você pague para um profissional de língua inglesa fazer a tradução do seu resumo, que assim como o outro também tem as palavras-chave para identificar o que compõe o seu trabalho. Lista de imagens. As listas de imagens são elementos opcionais, porém, quanto mais imagens você utilizar no teu trabalho, é indicado que você realmente o traga para o trabalho. Nesse caso, eu utilizei muitas imagens, portanto, é de bom tom que eu as coloque aí com uma paginação. Por quê? Porque no folhear, eu quero ver aí esse folheto curativo do umbigo. O leitor está lá lendo e tem algumas imagens, né, algumas figuras que chamam a atenção. Então, o folheto curativo do umbigo está lá na página 117. Então, você vai folheando o trabalho e já acha essa imagem. Então, as listas de figuras e nós temos as listas de abreviações, entre outras, elas trazem uma orientação para você localizar mais rapidamente. Mas digamos que o teu trabalho tem apenas 2 imagens. É desnecessário uma lista de figuras porque foram apenas 2, né? Mas aí você já tem 5, 6, 10 imagens, então é de bom tom que você traga esse elemento opcional. Nós também temos a ficha, aliás, a lista, né, de abreviaturas que tem as abreviaturas do teu trabalho. Sobre abreviaturas, eu gostaria de dizer para você o seguinte: você está digitando lá uma pesquisa sobre saúde pública, né? Aí aparece o nome SUS. Quando a palavra, abreviatura SUS, né? Quando a palavra SUS, a abreviatura SUS, ela surge a primeira vez, você tem que descrevê-la imediatamente. Na segunda vez que você utiliza essa abreviatura, você não precisa mais repetir, porque a pessoa já teve conhecimento anteriormente. E agora nós vamos para o elemento obrigatório. O primeiro elemento que é o sumário. Aliás, dentre os elementos obrigatórios, né, pré-textuais, o último deles é o sumário. Depois nós temos elementos textuais obrigatórios, que é a introdução, desenvolvimento e considerações finais ou conclusão. Sumário nada mais do que uma lista, né, de todos os títulos e subtítulos de suas respectivas páginas. Lembrando que, para títulos, inclusive a introdução e as considerações finais, elas são numeradas, as referências não. E dentre elas nós temos os subtópicos, né? Por exemplo, ponto 2, ponto 2, 2.1, 2.2, 2.3, e elas têm que ter uma diferenciação entre o título e subtítulo, para sessões primárias, sessões secundárias, sessões terciárias e por aí vai. Você percebe que eu escolhi aqui fazer os títulos com caixa alta, negrito, subtítulo caixa alta, sem negrito. Então, nós temos aí o sumário, que é elemento obrigatório no teu trabalho. Agora vamos para a introdução. Afinal de contas, a introdução é o primeiro elemento
pré-texto, aliás, é o primeiro elemento textual do teu trabalho. É na introdução que aparece a primeira vez a paginação, que deve ser colocada na parte superior do teu trabalho. E nessa introdução, você vai descrever para mim qual é o tema do seu trabalho. Esse trabalho, ele quer responder a alguma pergunta? Esse trabalho, ele foi desenvolvido baseando-se em que metodologia? Numa pesquisa bibliográfica, foi feita uma pesquisa de campo? Normalmente, os primeiros trabalhos acadêmicos, eles são pesquisas bibliográficas, né? Eu dei exemplo para você exatamente de, sei lá, história do seu curso. Então, você vai se debruçar aí a partir de livros, de artigos científicos para tentar compor o teu trabalho, né? Então, você vai colocar na introdução que, para se debruçar na literatura, você pesquisou em 2 artigos e 2 livros, por exemplo, né? Você vai colocar também como é que está estruturado o teu trabalho. O trabalho tem esse tema, o objetivo dele é esse, aliás, o problema a ser resolvido, né, que você buscou resposta foi esse, o objetivo do teu trabalho é esse, a metodologia utilizada foi lá uma pesquisa bibliográfica onde colaborou para essa pesquisa os autores fulano de tal, com a obra X, o artigo tal, né? Então você me diz, afinal de contas, onde é que você conseguiu as informações para compor seu trabalho e você também me apresenta como ele está estruturado, né? Ou tópicos, quando é um trabalho menor, ou capítulos, quando é um trabalho maior, como uma monografia, uma dissertação, que é o caso da minha, né? Então, a dissertação, ela está composta de 4 capítulos ou 3 capítulos, onde o primeiro capítulo apresenta isso, o segundo capítulo aquilo, o terceiro capítulo aquilo. Então, você traz para mim um panorama do que vem a seguir, né? Lembrando que a redação científica é sempre na terceira pessoa, então você não coloca eu apresentei, eu desenvolvi, eu fiz, apresenta-se, constrói-se, né? Sempre na terceira pessoa, porque você tem que lembrar que o conhecimento pertence a todos e não especificamente ao indivíduo ilhado, sozinho, né? Depois da introdução, nós temos o desenvolvimento do trabalho, lembrando que esse primeiro capítulo, ele não tem o número 1. Ele já é 2, porque no teu trabalho, a introdução, ele é considerado como se fosse um capítulo, né? Então, você começa pelo 2, onde você coloca o título. Eu já fiz a abertura do meu trabalho com uma foto, né? Onde nessa foto eu coloco em cima a legenda da figura e depois eu coloco a fonte. Mais uma vez, a importância de citar fontes, mesmo sendo imagem na internet, que às vezes a gente não sabe nem quem é o autor. Coloque a fonte, no caso, coloque o link para você mostrar que o seu trabalho, ele está dentro dos preceitos éticos da produção científica, porque se você não coloca a fonte, a gente subentende isso como plágio. A legenda não tem ponto final, a fonte tem ponto final. Quando nós utilizamos aí links da internet, temos que utilizar o sinal de maior que e menor que. E você vai desenvolvendo o trabalho. Olha, nós temos aqui, fiz uma citação direta de mais de 3 linhas, então ela foi recuada, tem um pedacinho só que ultrapassou as 3 linhas, ela tem que ser recuada. Nesse caso, essa citação foi tirada da internet, eu coloquei notas de rodapé. Se fosse de uma obra, o ideal é que você fizesse a chamada aí, sobrenome do autor, ano, página. E nós vamos dando continuidade ao desenvolvimento. As notas de rodapé ajudam bastante na ilustração, de explicar, de complementar algo mais no teu trabalho, né? Mais uma vez, as citações, que são significativas. Claro que, para trabalho acadêmico, sempre sugere-se que as citações, evitar muitas citações diretas. O ideal são citações indiretas. Por que as citações indiretas? Porque você foi lá, interpretou, né, a ideia do autor. E é claro que os trabalhos, você tem que estar presente, não é para ficar fazendo citação direta, citação indireta o tempo inteiro, né? Agora nós estamos nas considerações finais do trabalho. Lembre-se que, na hora de digitar,
né? Você está lá digitando o seu trabalho, a ordem sempre será a ordem de digitação, né? Capa, folha de rosto, os elementos pretextuais obrigatórios, introdução, desenvolvimento, considerações finais. Lembre-se, isso é para a ordem de alinhar seu trabalho, mas na hora de produzir, primeiro nós produzimos o desenvolvimento do trabalho. Depois é que nós fazemos as conclusões e, por fim, a introdução. É meio estranho, né? Mas o que acontece? A introdução, eu estou mostrando o que tem no trabalho. Como é que muitas vezes as pessoas fazem introduções sem nem desenvolver o trabalho? Você não sabe nem o que vai ter exatamente lá e você já faz a introdução e depois tem que retificar. O ideal é faz todo o desenvolvimento, constrói o texto, amarra, tudo isso, e no final é que você faz as considerações finais e a introdução do teu trabalho. Lembrando que as considerações finais você tem que voltar para tentar responder se o objetivo que você se propôs no seu trabalho foi alcançado, as literaturas escolhidas responderam o que você queria, a possibilidade de você ampliar esta pesquisa, o que é importante, né? Você traz uma humildade de dizer, olha, eu pesquisei sobre isso, mas eu não dei conta de tudo. Há possibilidades desta temática ser melhor explorada a partir de tais vertentes. E, obviamente, você faz um apanhado aí de cada capítulo do seu trabalho, né? Uma breve sinopse mais uma vez. Feitas as considerações finais, nós temos aí as referências do seu trabalho, né? As referências, elas incluem todas as citações presentes no texto. Lembrando sempre que tem que haver esse alinhamento. Foi citado no trabalho? Vai para a referência bibliográfica. Está na referência bibliográfica, obrigatoriamente tem que ter sido citado no trabalho. Quer por uma citação longa, quer por uma citação direta longa, direta curta, indireta, citação de citação. Até mesmo notas de rodapé de complemento tem que ter referência. E essas referências, elas são produzidas a partir da ABNT 6023, né? Ou seja, você sempre tem, por exemplo, você usou um artigo. Como é que faz referência de um artigo científico? Vai lá na ABNT 6023, vê como é a estrutura e alinha essa estrutura no teu trabalho. De livros com mais de 3 autores, como é que faz a referência? Vai na ABNT, olha lá o modelo e adequa. E você tem que fazer referência de absolutamente tudo. De leis, de livros, de artigos, de revistas, você pode ter pesquisado em jornais, então como fazer referência de jornal? Tudo isso você tem que basear-se pela ABNT 6023. Depois das referências, que é o elemento pretextual obrigatório, lembrando sempre que as referências, os sobrenomes dos autores são iniciados, né, pelo sobrenome do autor, o título, depois o local, aliás, sobrenome do autor, o restante do nome, título, subtítulo, edição, local, editora e ano. A ordem padrão é esta. Sempre coloca-se a lista com uma ordem alfabética a partir desses sobrenomes. Elementos opcionais, depois, tá aqui, né? Finalizou as referências, você vai para os apêndices, né? Apêndice, ele é sempre sinalizado com letras e não números. Então, apêndice A, apêndice B, apêndice C. Depois dos apêndices, nós temos os anexos, né? Lembrando que tem-se uma diferença aí entre anexos e apêndices, tá? Os apêndices é tudo que é produzido por você. Tudo que você produziu, elaborou um questionário, tirou uma foto, tudo isso é produção sua. Se é produção sua, isso é um apêndice. Você não produziu, você pegou de alguém, então isso entra nos anexos. Anexos são tudo que você complementa o teu trabalho, você joga nos anexos. Lembrando que deve-se evitar, por exemplo, você está construindo seu trabalho, olha, como podemos ver na foto que foi tirada em um jornal. Se a foto
couber no teu trabalho, coloca logo lá, mas de repente é um documento gigante, é uma lista de perguntas de questionário, então isso vai para os anexos ou para os apêndices, mas o ideal é que o complemento esteja junto ao texto. Quando ele não cabe naquele momento, é que nós jogamos para os anexos ou apêndices. Tanto anexo quanto apêndice são elementos opcionais e eles vêm apenas para complementar teu texto. Lembrando que apêndice é produzido por você, anexo é o que não foi produzido por você. Parece complexo? Talvez sim, mas tenta pensar que os trabalhos acadêmicos têm que seguir uma ordem que é regida por um órgão, né? Que é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas. O professor pediu trabalho, ele normalmente já solicita nas orientações enviar o trabalho dentro das normas. A palavra norma já remete a exatamente isso. Então, se você, professor, pedir um resumo, faz uma capa, faz uma folha de rosto e entrega esse resumo. Você já está exercitando aí a prática de um trabalho acadêmico bem estruturado, bem bonito, né? Então é isso, não existe outra receita, praticar e praticar muito e praticar sempre. E eu sei que você vai ter muitas oportunidades para executar essas orientações que eu te dei agora. Claro que outras orientações vão ser esmiuçadas no decorrer das nossas aulas. Boa sorte, espero que você faça excelentes trabalhos.